comigo Levítico capítulo 18. Sei que é o primeiro dia, a gente se ajustar aqui, próximo domingo vai estar tudo melhor. Levítico capítulo 18, versículos de 1 a 5. Hoje nós damos sequência à série de mensagens Caminhos para uma Vida Abundante, que eu comecei no domingo passado. Nesse mesmo texto, quero reler. Disse o Senhor a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não procedam como se procede no Egito, onde vocês moraram, nem como se procede na terra de Canaã, para onde os estou levando. Não sigam as suas práticas. Pratiquem as minhas ordenanças, obedeçam aos meus decretos e sigam-nos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam os meus decretos e ordenanças, pois o homem que os praticar viverá por eles. Eu sou o Senhor. Amém? E nós vimos na semana passada que vida abundante existe. A Bíblia diz que Jesus veio trazer vida e vida em abundância. O caminho para essa vida abundante, o texto diz que é uma vida de princípios. Ele diz: obedeçam os meus decretos, obedeçam as minhas ordenanças, pratiquem as minhas ordenanças, pois o homem que os praticar viverá por eles. E essa palavra viver aqui, ela não é, no original, ela não é bios, ela é zoe. A palavra bios significa vida biológica. Então não quer dizer aqui que o homem que praticar os mandamentos vai ficar vivo biologicamente, mas que ele vai ter vida interior, que a sua vida vai ter sentido, que é exatamente o conceito de vida abundante. O que é uma vida abundante? É uma vida onde não nos falta nada, materialmente, emocionalmente, espiritualmente, todas as nossas necessidades são supridas. E o caminho que ele aponta para essa vida abundante são os princípios. E nós começamos a falar de um princípio para a gente viver a vida abundante, que é viver uma vida de sucessivas promoções. Nós precisamos olhar para a vida e buscar uma vida de crescimento, né? A gente eliminar todo o marasmo, toda a estagnação da nossa vida. E nós vimos que para poder viver uma vida de sucessivas promoções, de sucessivos crescimentos, uma vida de glória em glória, como diz a palavra, uma vida de vitória em vitória, como diz, uma vida que cresce, que anda para frente e não como um rabo de cavalo, né, que diz que só cresce para baixo. Para a gente poder viver essa vida que você vai avançando, né, a cada dia você vai crescendo, você precisa, primeiro quesito para você viver essa vida de sucessivas promoções é uma vida de obediência. Seu próximo nível depende do seu último ato de obediência, foi o que nós falamos até domingo passado. Que se você ainda não obedece à instrução que você já recebeu, não tem por que Deus te dar outra instrução. Gente, o nosso amigo David Leonardo está conosco hoje. Prazer revê-lo, viu, amigo? Então, se você ainda não obedeceu aquilo que Deus já te mandou fazer, não tem por que Deus te dar uma nova instrução. Deus está esperando você botar em prática aquilo que você já sabe, para Ele poder te dar novas instruções para você poder continuar crescendo. Em segundo lugar, e aí eu começo a mensagem de hoje, uma vida de sucessivas promoções. A promoção, ela vai exigir oposição. Todo crescimento exige resistência. E isso é fácil da gente entender. É fácil. Você vai para a academia, o que você faz? Você coloca os seus músculos sobre uma resistência. O peso faz com que você vai ter resistência para fazer o movimento, para você poder praticar o exercício. Então você coloca o seu corpo sobre um desafio, sobre uma oposição. Qual é a oposição? O peso. E é exatamente essa resistência que é a oposição do peso
provoca que vai fazer o seu músculo crescer e você ficar bombadão. Sim ou não? Esse é o processo. Você encara, né, a resistência de alguns pesos. Da mesma maneira que você fortalece os seus músculos, você fortalece o seu cérebro, colocando ele sobre resistência. Eu estava lendo hoje à tarde e é incrível como a ciência explica a capacidade que o nosso cérebro tem, e hoje a neurociência explica da neuroplasticidade, que até 20 anos atrás achava-se que o cérebro não mudava, e hoje a neurociência comprova a neuroplasticidade, a capacidade de transformação do cérebro, mas também a capacidade de atrofiamento, se ele não é forçado, se ele não é exigido. Então, quando você se aplica a pensar, você pensa. Só que quando você não quer pensar também, e tem gente que tem preguiça de pensar, e eu provo para você. Você nunca viu isso, mas eu já vi. Você posta um banner lá, domingo 18h30, na FIB Faal, nossa noite de celebração, e o endereço. Aí a pessoa vai lá nos comentários e pergunta: que hora vai ser? Nas suas postagens não acontece isso, só nas minhas. Está tudo lá no banner, informação, dia, horário, local, está tudo lá. Mas a pessoa tem preguiça de ler e de pensar e de buscar informação. E isso faz com que o nosso cérebro, ele atrofie. Sabe, é incrível como tem pessoas que estão economizando pensar. Mas para você ser promovido, para você crescer, você precisa submeter o seu cérebro a uma oposição, a uma resistência, a um movimento. Você precisa exercitar, gente. E é incrível como tem gente que tem preguiça de pensar. Ela está aqui, se ela... Tem água aqui do lado? Tem água aqui, Valdir? Pois é, tem gente que pergunta, tem preguiça de olhar para ver se tem água. Sabe, para ser promovido, você recebe oposição, você recebe inimigos. Então, quando o inimigo aparecer, quando o vento contrário surgir, você tem que gritar: promoção à vista, crescimento à vista. Sabe, eu não sei se você já ouviu falar, mas já deve ter ouvido, você é inteligente, você lê muito. O avião, ele não decola a favor do vento. O avião, para ele decolar, ele precisa do vento contrário. Ah, pastor, mas eu nunca andei de avião. Quem já soltou pepeta? Tenta levantar uma pepeta a favor do vento. O vento está para cá e você tentar levantar ela para cá, não vai. Você precisa do vento contrário, porque na hora que o vento contrário pega nela aqui, impulsiona ela para subir. Quem está me entendendo? É para isso que serve a oposição, é para isso que servem as dificuldades. Sabe, o livro de Juízes, no capítulo 1, por exemplo, ele diz que Deus deixou os inimigos na terra para treinar o povo para a guerra. Deus deixou o inimigo na terra para poder treinar o seu povo para a guerra. Gente, se você pegar tudo que nós vamos falar até o final desse mês, essa série vai até o final do mês. Se você pegar o que nós falamos semana passada, se você não viu, está no nosso canal no YouTube, a mensagem de domingo passado. Se você pegar o que nós vamos ensinar nessas outras mensagens, no final do mês, a sua vida vai ser completamente diferente. Mas para isso, é lógico, você precisa aplicar. Se você ficar no celular enquanto eu prego, na minha frente ainda, aí o pecado é maior ainda. Teve gente que jogou debaixo da cadeira agora. Aqui é inclinado, vai cair, vai vir parar aqui na frente. Sabe, pela misericórdia de Deus, a gente tem viajado muitos lugares desse Brasil, ministrando, dando seminários, treinamentos, e é incrível como a gente percebe que pessoas ficam paradas,
como tem pessoas que eu encontrei há 2, 3 anos atrás em conferências e elas continuam no mesmo lugar. Mas é incrível também como tem pessoas que avançaram. Eu tive o privilégio de ministrar em Olambra, quarta-feira agora, numa igreja que eu comecei a mentoreá-la, ela tinha cerca de umas 30 pessoas. Eu conheci o pastor Leandro na fila da primeira mentoria que eu fui fazer com o Tiago Brunet. Estava eu e a pastora Ana, nós nos conhecemos na fila, aguardando para entrar. E depois daquela mentoria, ele decidiu abrir o seu próprio ministério e nós fomos mentoreando. E tive lá, há 2 anos atrás, acho a última vez, uma igreja tinha mais ou menos umas 200 pessoas. E agora eu fui ministrar na igreja dele, eles alugaram um espaço com a capacidade para 750 pessoas. Um lugar incrível, com um hall enorme. E você vê ao mesmo tempo que tem gente que cresce, que tem gente que avança, tem gente que não sai do lugar. E isso é uma questão de decisão. Sabe, ficar parado te deixa para trás. Sabe, a oposição indica promoção. Davi precisa de Golias. Foi Golias quem tornou Davi famoso. Uma vida de sucessivas promoções precisa ser uma vida de sucessivos desafios. Salmo 105 vai dizer que José, ele foi purgado. E quando eu ouço esse termo, eu lembro muito do pai da Socorro. Cadê Socorro? Está aí? A gente chegava lá na casa da Socorro, ele estava deitado na rede. Ele tomava uns purgantes lá e ficava lá na redezinha dele. De vez em quando ele tomava, que ele dizia que era para limpar o intestino, né? A Bíblia diz que José, tem uma tradução que diz que os problemas, os sofrimentos que José passou, purgaram ele, limparam ele, transformaram ele para quê? Para ele ocupar a posição que ele deveria ocupar. Ele deveria ser limpo, transformado, para ele poder chegar no lugar que Deus tinha preparado para ele. Então, para você viver uma vida de sucessivos crescimentos, de sucessivos avanços, você precisa entender que você precisa de desafios, você precisa de força contrária. Não há crescimento na zona de conforto e não há conforto na zona de crescimento. Quem está me entendendo? Não tem como. Quem está crescendo, não existe zona de conforto. E quem está na zona de conforto, esquece, não está crescendo, está parado, está paralisado. Crescimento exige oposição, crescimento exige desconforto. Sabe, a gente precisa ter os nossos músculos emocionais e espirituais treinados, desafiados, sabe, para que a gente possa crescer, a gente possa se tornar mais forte e a gente possa, então, receber aquilo que Deus tem de extraordinário para nós. José precisava de oposição, então ele precisava dos seus irmãos. Ele precisava ser vendido como escravo. E interessante quando os irmãos chegam lá, que José os reconhece, e eles não reconhecem José. E José, já depois de um tempo, eles descobrem quem é José, e eles imaginam então o que seria deles agora, depois de tudo que eles tinham feito, e José diz algo extraordinário. José diz assim: foi Deus que me enviou para cá, não foi vocês. Vocês foram maldosos, sim, vocês foram perversos, mas o mal que vocês intentaram contra mim, Deus tornou em bem, como hoje vocês veem. Você está se preocupando demais com aquilo que não é para você se preocupar. Como assim, pastor? Você está se preocupando com o mal que os outros podem fazer com você, e isso não está sob o teu controle. Você não pode controlar aquilo que as pessoas podem fazer ou não com você. Você não pode controlar aquilo que as pessoas podem dizer ou não ao teu respeito. Ou pode? Não pode. Mas você pode controlar a maneira como você lida com isso. Sabe, ao invés de você estar buscando e se fortalecendo e tendo uma vida de oração, uma vida de intimidade com Deus, uma vida vivida por princípio, porque deixa eu te falar uma coisa, a Bíblia toda traz essa verdade, que aquele que vive debaixo de princípio, até o mal que tentam contra você, Deus transforma em bem. É o que José está dizendo. É isso que vai dizer Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem de quem?
De quem? Daqueles que amam a Deus. Vamos lá. Agora você chegou onde eu queria. Levei você para a encruzilhada. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí João vai dizer que aquele que ama, guarda os seus mandamentos. Então nós podemos pegar esse versículo de Romanos 8, 28, isso é a interpretação de texto, viu, gente? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas João vai dizer que quem ama, guarda os seus mandamentos. Então nós podemos concluir que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que guardam os seus mandamentos, sim ou não? O problema é que a gente acha que todas as coisas cooperam para o bem de quem repete o versículo várias vezes. E não é isso que está escrito. Porque tem gente que quer usar a Bíblia como um mantra. Você sabe o que é um mantra? Você fica repetindo as coisas várias vezes. Tem gente que acha que por repetir o versículo várias vezes ele vai se cumprir. Você pode passar a vida toda repetindo. Se você não obedecer, se você não viver, ele não vai se cumprir. A Bíblia ela é para ser lida, compreendida e obedecida. Esse é o processo. Não adianta você ler, compreender, se você não obedecer. O texto é muito claro, ele diz: todas as coisas cooperam, mas há um público específico para quem é essa promessa. Não são os diáconos. Vocês viram como os diáconos ficaram aqui em cima? Os presbíteros. Vai estar aqui para vocês verem. Olha aí. Eu não estava nem com vontade de pregar, eu queria ficar sentado ali também. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E ele diz: os que amam obedecem. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que obedecem. Ou seja, se você vive uma vida de obediência, se você vive uma vida de princípio, até o mal que tentam contra você, Deus transforma em bem. Então, para de se preocupar com o mal que podem tentar contra ti e começa a viver uma vida de obediência, porque o mal Deus vai transformar em bem. Você está se preocupando, deixa eu te falar uma coisa, não se preocupe com aquilo que não está sob seu controle. É falta de sabedoria. Como que adianta eu perder tempo com algo que eu não posso controlar? Agora, a minha vida de obediência eu posso. Eu posso me tornar cada dia mais obediente e viver em paz, tranquilo. Pastor, estão falando mal do Senhor. Fica tranquilo. Deus vai transformar isso aí. Pastor, estão tramando com o Senhor. Fica tranquilo. Isso aí vai terminar em bênção para a minha vida. Por quê? Porque está escrito. Porque está na palavra. Para você viver uma vida de sucessivas promoções, você precisa de oposição. Mas a oposição para quem está na presença de Deus. Porque senão, se a oposição vem e você não está baseado, você não tem sua vida construída sobre princípios, você não tem sua vida construída sobre a rocha, o que acontece com a casa? Quando vem a oposição, quando vem a onda do mar e bate sobre ela. O que faz a diferença é a estrutura sobre a qual ela está construída. A oposição de José levou ele até o cárcere. Sabe, ser vendido como escravo, caluniado, tudo aquilo que ele passou, para que ele pudesse chegar ao seu destino. Quando você encontra uma oposição, é porque Deus está te dando músculos. Você não consegue tornar o seu corpo mais forte, se não for através dos exercícios, da resistência, dos pesos. Você não consegue se tornar emocionalmente mais forte se não for através dos problemas emocionais que você tem que enfrentar. Você não consegue se tornar espiritualmente mais forte se não for através das lutas. Sabe por quê? Porque quando não tem luta, você não ora. Você só ora quando tem problema. Tem gente que só busca Deus no deserto.
Quando está no palácio, esquece de Deus. Aí o que Deus faz? Leva para o deserto. Porque Ele prefere você no deserto junto com Ele do que você no palácio distante dEle. Terceiro lugar, a promoção exige preparação. Você quer viver uma vida de constante crescimento? Você quer viver uma vida abundante? Você precisa de preparação. Fracassar no preparo é preparar-se para o fracasso. Você nunca vai ser promovido até que as suas qualificações estejam acima daquilo que a tua tarefa atual requer. Tem gente que está preparado para fazer o que faz hoje. Mas você não precisa só estar preparado para fazer o que você faz hoje. Você precisa estar preparado para fazer o que você faz hoje e ocupado, se preparando para ocupar o lugar que você quer ocupar. Quem está me entendendo? Promove, Rogério, quem não está pronto? Você precisa estar ocupado para ocupar o lugar para onde você está indo. Tem gente que está preocupado só com hoje. Ao mesmo tempo que eu tenho que estar, sim, preparado para aquilo que eu estou fazendo hoje, mas você nunca vai ser promovido enquanto a tua qualificação, enquanto o teu preparo não for maior do que aquilo que você faz hoje. Porque enquanto você estiver preparado para fazer só aquilo que você faz hoje, você vai continuar fazendo o que você faz hoje. É simples. Na hora que você estiver preparado para coisas maiores, Deus vai te entregar coisas maiores. É interessante que Paulo, falando das questões materiais, Paulo fala assim: vocês não estão preparados para lidar nem com as coisas materiais que eu dou para vocês, como é que eu vou entregar coisas espirituais? E Deus te ama demais para te dar algo que você não está preparado para lidar. Deus te ama demais para te colocar num lugar que você não está preparado para permanecer. Então, uma vida de constantes promoções precisa de quê? De preparo. Sabe, sucesso, e você já deve ter ouvido muito isso, o Tiago fala muito isso, é quando a preparação se une à oportunidade. Sabe, é quando a oportunidade se abre, mas você está pronto. Porque pior do que você não ter oportunidade é a oportunidade aparecer e você não está preparado. Tem gente que sonha a vida inteira com uma oportunidade, mas não se prepara. Quando a oportunidade aparece, não dá mais tempo correr atrás. Eu lembro de um amigo que ele falava que o sonho dele era ser bombeiro. E aí, de repente, surgiu um concurso. Só que foi assim, 15 dias de inscrição, 15 dias depois a prova e tal, natação, e ele não sabia nadar. A oportunidade chegou, mas ele não conseguiu aproveitar porque ele não estava preparado. Cara, se meu sonho é ser bombeiro, a primeira coisa que eu tenho que fazer é aprender a nadar, velho. E isso serve para todas as áreas da nossa vida. Às vezes você está parado em como você podia estar se preparando. E eu vou te falar uma coisa, se você se preparar, a oportunidade aparece. Eu converso com empresários e com empreendedores todo dia. Tem gente reclamando, não tem oportunidade de emprego. E os empresários estão reclamando, pastor, não tem ninguém preparado para a gente contratar. Não é que não tem oportunidade, você que não está preparado. Porque oportunidade tem. Procura para ver se os melhores naquilo que fazem não estão todo mundo empregado. Tenta encontrar alguém bom no que faz desempregado. Duvido. Pastor, mas eu estou orando. Beleza, mas se prepara. Orar sempre vai ser uma das melhores soluções. Mas não é a única. José estava pronto para aquela reunião de 15 minutos. Quando mandam chamar ele, José estava pronto. E ele responde rapidamente, sabe? A vida inteira José foi preparado para aqueles 15 minutos. Quando ele chega lá, em alguns minutos, ele decifra o sonho, ele diz, você é esse homem aí. E agora a história de José muda, porque ele estava preparado.
A oposição que ele passou o preparou. Sabe, você precisa, para ser promovido, você precisa de preparo, e para ser preparado, você precisa de conhecimento. Você sabia que a palavra na Bíblia usada para luz, para conhecimento, é a mesma palavra usada para luz? E a mesma palavra usada para ignorância é a mesma palavra usada para trevas. É a mesma palavra, é a mesma raiz. Ou seja, uma pessoa com conhecimento é uma pessoa com luz. Uma pessoa com conhecimento é uma pessoa que ilumina a vida das pessoas. E uma pessoa sem conhecimento é uma pessoa em trevas. A palavra ignorância tem essa raiz, da mesma palavra escuridão. Nada mais mortal do que a ignorância. Por isso que a Bíblia vai dizer: o meu povo sofre por falta de conhecimento. Nada mais mortal, nada mais sofredor, nada mais, não sei que palavra usar, do que a ignorância. E o pior ainda é quem não sabe e acha que sabe. Você já viu alguém entrar e começar a falar de um assunto, falar um monte de coisa assim, como se soubesse tudo, e você olha e sabe que está tudo errado? A pessoa acha que ela sabe. Pior do que quem não sabe é quem acha que sabe. Eu tenho medo de gente ignorante que fala as coisas com certeza. Pessoas ignorantes no sentido de não conhecer. Ignorância no sentido de falta de conhecimento. São pessoas que podem provocar muito dano, muitos prejuízos. É por isso que a Bíblia vai dizer que a falta do conhecimento traz consequências. Sabe, a ignorância, ela perpetua a doença, o fracasso, a pobreza. Ignorância é simplesmente você não saber. Tudo aquilo que você não tem hoje é porque você não sabe. Sim ou não? Porque se você soubesse, você já teria. Agora a pergunta é: por que você não sabe? Tudo aquilo que você gostaria de ter e você não tem é porque você não sabe. Mas a pergunta é: por que você não sabe? Precisamos de conhecimento, precisamos de livros. Quando eu entro na minha biblioteca, só em entrar lá eu já me sinto mais inteligente. Mas é claro que não é só entrar lá, né? E nem só botar o livro debaixo do braço, porque não é por osmose que você aprende, é lendo. Tem gente que acha que aprende por osmose, aí vive com a Bíblia debaixo do braço, mas nunca abre para ler. Acha que vai entrar por aqui e vai... Não, não vai. A gente precisa, mas não precisa somente ler. E os líderes sabem do quanto eu pego no pé deles para ler. Mas não basta somente ler, nós precisamos ler os livros certos. Hoje a gente tem muita informação na internet e pouco conhecimento. Cuidado para você não estar lendo os livros errados, assistindo às lives erradas, vendo os vídeos errados. O leitor de hoje é o líder de amanhã. O leitor de hoje é o gerente de amanhã. O leitor de hoje é o promovido de amanhã. Aí sabe o que não vai ser promovido vai ser? Estão me perseguindo. Rogério nunca ouviu isso. Estão me perseguindo. É porque aquele gerente não gosta de mim. O cara acabou de chegar na empresa e já está lá, e é porque esse cara não gosta de mim. Não, é porque você não se capacita, porque você não está preparado. E empresário, filho, ele visa resultado. Empresário não tem negócio de paixão, não. Ah, porque ele gosta do fulano, ele vai botar a empresa dele em risco. Só que não. Não é que as pessoas te perseguem, não é que não tem oportunidade, não. Você só precisa estar preparado.
Porque melhor do que o futuro chegar é você estar preparado para ele. Lembre, o leitor de hoje é o promovido de amanhã. A vida abundante, ela depende de uma vida de conhecimento. Não tem como você viver uma vida abundante numa vida de ignorância. Não tem como. Hoje tem muita gente, e coloque muito amor nas minhas palavras, tem muita gente lidando com problemas emocionais depois da pandemia, mas tem gente que nunca leu um livro sobre como lidar com a ansiedade. Não leu. Não está fazendo o básico. Qual é o básico para você lidar com a ansiedade? Primeiro, atividade física. A pessoa sabe, mas não faz. Segundo, vida de oração. Lançai sobre mim toda a vossa ansiedade, mas não ora. Aí não lê sobre o assunto. Como que você vai vencer? Como que você vai lidar? A ignorância nos mantém presos, nos mantém escravos de muitas coisas. A lei da promoção, ela exige a obediência. Lembre que quem obedece cresce, exige oposição, quem resiste se fortalece e existe preparação. Quem busca tem preferência, quem está preparado aproveita a oportunidade. Essa frase eu adaptei. Eu ouvi essa frase do meu treinador no Rio Branco em 2000. Jogava no Rio Branco. Professor Nino, que era professor de educação física, quem conheceu aqui? Faleceu alguns anos atrás. Era meu treinador. E ele falava algo para nós no treino, ele dizia assim, ó: quem pede a bola tem preferência, mas quem se movimenta é quem vai receber a bola. Se você pede a bola, mas fica parado, marcado, o cara não vai tocar em você. Quem pede tem preferência, mas quem recebe? Quem se movimenta. Eu estava preparando essa mensagem e eu lembrei dessa frase. Quem busca, quem vai atrás tem preferência, mas quem vai ser contratado? Quem está preparado, amigo. Agora, se você está preparado e se movimenta, já era. Glória em glória, vitória em vitória. Você vai crescendo, oportunidade aparecendo. Aí você para de ficar transferindo responsabilidade para os outros, culpando os outros, quando na verdade tudo é sobre você. Uma vida abundante, o caminho para a vida abundante é uma vida de sucessivas promoções, de sucessivos crescimentos. Uma jornada de 1000 milhas começa com um único passo. E você vai crescendo, e quanto mais você cresce, mais oportunidade aparece, mais o universo se abre, mais possibilidades surgem. E quanto mais possibilidades surgem, a probabilidade de você crescer é muito maior.